Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em João, capítulo 12. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens. João, capítulo 12, nós vamos ler os 11 primeiros versos. João, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Vemos aqui, ó Deus, o registro daquilo que a Tua serva Maria fez. E ela será lembrada para sempre pelo que fez. E nós possamos nessa hora refletir neste ato tão importante registrado na Tua palavra, para que possamos fazer coisas semelhantes a essa. Possamos ter a nossa vida totalmente entregue e devotada ao Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Até o capítulo de número 11, o apóstolo João narra alguns sinais que Jesus realizou. Ele conta todas as coisas que ele contou até então, para que o leitor deste livro possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os sinais mais impressionantes que Jesus fez e que estão registrados aqui foram a transformação da água em vinho, capítulo 2, a cura do filho de um oficial à distância, capítulo 4, vimos Jesus curando um paralítico no capítulo 5, vimos a multiplicação de pães e peixes no capítulo 6, vimos a cura de um cego de nascença no capítulo 9. E no capítulo anterior nós vimos, talvez, o maior dos sinais de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro. E a ressurreição de Lázaro é maravilhoso, porque vem a comprovar aquilo que Jesus disse logo antes de ressuscitar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí, então, para selar a veracidade da sua palavra, ele chama Lázaro da sepultura e Lázaro sai. Vivo, vivo, vivo. Também até o capítulo de número 11, a gente viu o apóstolo João registrando várias vezes em que Jesus diz de si mesmo que ele é o eu sou. No capítulo 8, várias vezes, versículo 24, 28, 58, ele diz várias vezes: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Várias vezes. E ele diz, em outros contextos também, ele disse para a mulher samaritana
Ela disse para ele: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. E Jesus disse: eu o sou. Eu sou o Messias. Ele disse: eu sou o pão da vida. Logo depois de dizer, de multiplicar os pães e peixes. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E logo depois ele abriu os olhos ao cego de nascença. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E como eu já mencionei, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, até essa altura, Jesus já tinha desenvolvido quase todo o seu ministério terreno. Praticamente todo mundo já conhecia Jesus. Todo mundo já havia ouvido as suas palavras. Quase todo mundo já tinha visto os seus sinais. Até mesmo os gentios, pessoas de fora de Israel, já estavam tomando conhecimento de quem era Jesus e estavam indo até ele para conhecê-lo. Isso a gente vai ver depois, nas próximas mensagens. Aqui ainda no capítulo 12, quando vêm os gregos para conhecer Jesus. De todos os que o conheciam, muitos creram nele. Muitos, mas nem todos. Então aqui João, depois de narrar tudo o que ele achou necessário sobre os praticamente 3 anos do ministério de Jesus, neste capítulo 12, nós vemos um contraste entre os verdadeiros crentes, aqueles que de fato receberam Jesus, aqueles que de fato assumiram um compromisso de discipulado, e os que se mantiveram rebeldes, não receberam como filho de Deus. Nós vamos ver aqui, nessa primeira etapa, até o versículo 11, esse contraste, mas a gente vai continuar vendo também na próxima mensagem, do versículo 12 em diante. Observe que a primeira frase aí do versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Faltavam 6 dias para a Páscoa, ou seja, uma semana. E que Páscoa é essa? É a última Páscoa que Jesus vai participar com os seus discípulos. Uma coisa que eu acho muito interessante no Evangelho de João: ao longo de 11 capítulos, ele narrou o que ele creu ser interessante e importante para produzir fé nos leitores em 11 capítulos. Tudo o que ele achou interessante de 3 anos. E se você já percebeu, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Ou seja, do capítulo 12 em diante, ele narra o que aconteceu na última semana. Ou seja, praticamente metade foi para narrar 3 anos e a outra metade para narrar uma semana. Porque ele creu que, ele percebeu que isso que aconteceu nessa última semana foi absolutamente importante. E a gente vai olhar com atenção, capítulo a capítulo, até o final. Essa última semana de Jesus, começando aqui, no versículo 1 do capítulo 12. Nós vamos ver nesses versos, primeiro, o tema dessa mensagem é devoção total. Devoção total. E nós vamos ver nessa mensagem que tudo que temos e somos é pouco diante da dignidade de Cristo. Por isso nós devemos ser desmedidos em nossos atos de adoração a Ele. Eu vou explicar ao longo da mensagem o que eu quero dizer com isso. Mas em resumo nós vamos ver que tudo que temos e somos é pouco diante da dignidade de Cristo. Por isso nós devemos ser desmedidos em nossos atos de adoração a Ele. Nós vamos ver em primeiro lugar que Jesus ama estar com os seus amados. Leia comigo novamente o verso 1 e o verso 2. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então veja, 6 dias antes da Páscoa, é a última semana antes da crucificação. Betânia é uma cidade próxima a Jerusalém, onde vivia Lázaro com as suas irmãs. E eles ali recebem Jesus na sua casa e dão a ele uma ceia. A ceia é uma refeição, a refeição principal do dia, provavelmente à noite. E Jesus não estava sozinho, então foi uma reunião grande, né? Uma grande refeição com Jesus, os seus 12 discípulos e mais, pelo menos ali, os 3 da família, né? As 2 irmãs e Lázaro. Então, esse é o cenário, né, que nós vemos aqui. Jesus à mesa com a família de Lázaro e mais os seus discípulos. E o que nós vemos aqui que eu gostaria de destacar é que toda a família está aos pés de Cristo. Toda a família. Os 3 estão com Cristo à mesa. Marta está servindo. Lázaro está ali, sentado com ele. E Maria se quebranta aos seus pés. A família está unida aos pés de Cristo. E Cristo tem prazer de estar nessa casa. Por quê? Porque essa é uma casa que exalta o seu nome. Essa é uma casa de pessoas que o amam. Ele está alegre, ele tem prazer de estar ali. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar para estar. Ele poderia ter optado por nessa última semana fazer os seus feitos mais extravagantes para tentar alcançar o maior número de pessoas. Mas o que ele faz? Ele prefere passar esta última semana junto com aqueles a quem ele ama. Aqui ele está com seus discípulos na casa de Lázaro, Maria e Marta. E do capítulo 13 em diante nós vamos ver Jesus junto com só os seus discípulos. Jesus ama estar com aqueles que o amam. Jesus tem prazer em estar numa casa em que todos estão aos seus pés. Tem algumas perguntas para a gente pensar. Como que é a nossa casa? Cristo tem prazer em estar na nossa casa? Como nós vivemos? O que nós fazemos quando nós estamos à mesa, quando o Senhor está conosco? De que forma a nossa família tem adorado ao Senhor? Será que é cada um no seu canto, adorando a sua própria maneira, fria e quieta, como muitas vezes são os nossos cultos aqui? Ou na nossa casa, na nossa família, nós estamos todos unidos no mesmo propósito de serviço e adoração ao Senhor? Como é a nossa casa? Será que Cristo tem prazer em estar na nossa casa? Será que Cristo tem prazer em estar aqui nesta casa? Nós vemos que Marta, ela é mencionada por estar servindo. Lázaro é mencionado por estar com Cristo à mesa, mas há alguém que recebe um destaque nessa narrativa, e esse alguém é Maria. Maria nos dá um exemplo de devoção total. Diz o versículo 3: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Às vezes a gente pensa que era um vaso grandão, um monte de um líquido, né, volumoso, ela despeja e molha Jesus. Não, não é isso. Não é isso, tá? Quando fala aqui que ela tomou uma libra de bálsamo, vejam, o que é uma libra? O quanto é uma libra? Uma libra corresponde a 340 gramas. 340 gramas, ou seja, alguma coisa pequena, né? Não muito volumosa.
E o que é um bálsamo? Bálsamo é uma preparação aromática que não é totalmente líquida como são os perfumes, é algo mais pastoso, né? Semissólido assim. Então ela pega essa quantidade de bálsamo e diz aqui que é de nardo puro. Nardo é uma planta perfumada do leste da Índia, então é um produto importado e não é da China, né? É um produto importado, muito, muito valioso. E ela pega isso e diz o versículo 3 que ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Nos textos paralelos, em Mateus, Marcos, vai dizer que ela derramou na cabeça. E não há nenhuma contradição aqui, apenas João, para o propósito dele, preferiu dizer que ela ungiu os seus pés, e de fato fez. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Nós vemos aqui que Maria não se importa com prejuízo financeiro. A sua adoração é generosa. A sua devoção a Cristo é tão grande, o seu amor é tão grande, que ela não calcula o prejuízo financeiro que ela vai ter. Ela nem mesmo está preocupada com o que vão pensar sobre ela quando ela orar em voz alta. Ela simplesmente faz o que ela pode fazer, o que está ao seu alcance. Ela se derrama aos pés de Jesus. Ela enxuga com os seus cabelos. Num outro momento, em outra história, uma mulher da vida faz algo semelhante. E aí questionam Jesus, você não sabe quem ela é, permite que ela faça isso? E Jesus fala, eu entrei na sua casa, você não me deu uma bacia com água para lavar os meus pés, você não me saudou, você não fez nada. Vem questionar o ato de adoração dessa mulher. A gente vê tantos limites, a gente se vê tão preso, eu não sei o que acontece com a gente. A gente critica uma série de irmãos, muitos pentecostais inclusive, que são expansivos demais. Eu nem estou dizendo que eles estão certos, mas aí parece que para não parecer com eles, a gente então vira uma múmia diante de Deus. E muitos deles estão certos quando nos chamam de sorveterianos. Você nunca ouviu isso, Júlia? Talvez um dia na escola, em algum lugar, quando você fala, eu sou da igreja presbiteriana, os seus coleguinhas de outras igrejas, talvez digam, você é sorveteriana. Que a ideia é de que nós somos frios, gelados, a gente não tem o fogo do Espírito na cabeça deles. A gente não precisa, para não cair nos erros que muitos cometem, ter uma atitude tão fria, tão discreta, tão apática na nossa adoração a Deus. Quantas vezes acontece, já aconteceu, agora eu nem faço isso, como eu falei há pouco, de abrir um espaço para que os irmãos possam, com a sua voz, orar ao Senhor, e aí fica aquele silêncio sepulcral que parece um velório. Pelo amor de Deus! Que negócio é esse que crente não quer fazer oração? Para com isso, gente. Que vida cristã é essa? Não estou falando que você tem que erguer a sua voz para orar, para mostrar que você é mais espiritual, não é nada disso. Mas é natural que alguém que adora ao Senhor, que tem alegria no coração de estar na presença de Deus, é natural que essa pessoa queira adorar a Deus com a sua voz. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas surdas adorando ao Senhor.
sei se vocês já viram algum vídeo na internet. Eles não conseguem usar a voz. Mas você vê que a adoração vem do coração, nos seus gestos, no seu semblante. Gente, eu não estou propondo aqui que a gente comece a viver uma vida de aparência, não. Se não há adoração no teu coração, não tente mostrar isso. Não tente ser o que você não é. Agora, se você realmente tem um coração agradecido pelo que o Senhor Jesus Cristo fez, como Maria tinha, porque Maria teve o seu irmão ressurreto dentre os mortos pelo poder de Jesus Cristo. Ela não só tinha recebido a salvação da sua alma, como a cura do seu irmão. Se você tem alguma gratidão ao Senhor, não há por que você viver uma vida uma vida apática, uma vida discreta na adoração. Nós somos chamados a ser generosos na nossa adoração em todos os sentidos, com os nossos sentimentos, com os nossos recursos, com tudo. Nós somos mordomos de tudo, de todas as coisas. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso. Está sob as nossas mãos, está sob a nossa administração, mas pertencem ao Senhor. Maria tinha noção desse negócio. E ela então usou aquilo que ela tinha, que valia muito, para adorar ao Senhor. E nós devemos destinar o uso de todas as coisas que nós temos para a glória do Senhor. E nós vemos no ato de Maria também uma total rendição. Por quê? Porque Cristo é digno do mais profundo amor do nosso coração. Ele é digno da nossa mais profunda devoção. Assim como todos os nossos bens, todos os nossos recursos. Ele é digno. Ele é digno. Nós acabamos de ver que, em resumo, tudo que temos e tudo que somos é pouco diante da dignidade de Jesus Cristo. Se Ele é tão digno de tudo e nós temos tão pouco, a gente deve dar a Ele tudo que nós temos. Generosidade, mordomia, rendição. Talvez você possa, lendo esse verso, encontrar até outras coisas. Mas algumas perguntas a gente precisa responder. O que estamos dispostos a entregar como oferta de adoração a Deus? Eu não estou falando só de dinheiro. O que nós estamos dispostos a entregar como oferta de adoração? O que há de mais precioso nas tuas mãos, nas nossas mãos, que possa ser entregue a Cristo? Há algo na sua vida em que você confia e que deve ser posto aos pés de Cristo? Porque muitos confiam nos seus bens, confiam nos seus recursos. Há algo que você precisa se colocar aos pés de Cristo. Será que nós temos sido muito discretos, modestos, sucintos na nossa adoração a Deus? Ou como Maria, nós temos adorado ao Senhor com tudo que nós temos e tudo que nós somos? Maria é um modelo de devoção, um exemplo. Mas por outro lado, nós vemos a figura de Judas. E Judas nos mostra a religião do interesse. Versículo 4. Mas Judas, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas vê naquele ato de adoração de Maria um desperdício. Um desperdício. Ele fala: por que ela não pegou esse perfume tão caro
Não vendeu e não deu aos pobres? E aí diz o versículo 5, ele diz, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Você sabe quanto é 300 denários? 300 denários, na verdade, não fala sobre valor específico, mas fala sobre uma outra unidade de medida, que são os dias de trabalho. Um denário corresponde a um dia de trabalho. E aí eu fiz uma conta aqui, mais ou menos. Vamos pegar alguém que ganha um salário mínimo. Um salário mínimo hoje é R$ 998. Se você dividir isso por 30, você vai saber quanto que a pessoa ganha por um dia de trabalho. E aí multiplica isso por 300. Dá R$ 9.980. Imagina um vidrinho de perfume de 340 gramas, custa R$ 10.000. Imagina, é algo mais ou menos assim. Só para a gente ter uma comparação. Diz o versículo 6 que Judas disse isso aí não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Judas era, quando diz aqui que ele tinha bolsa, significa que era o tesoureiro do grupo, dos discípulos ali. Então, provavelmente, a essa altura, várias pessoas já ofertavam, né, para sustentar ali Jesus e os seus discípulos. E diz aqui o texto que ele furtava esses valores. E alguns ensinos que a gente pode obter a partir disto, dessas palavras de Jesus, porque Jesus condena a atitude de Judas. Ele fala, deixe ela, que ela guarde isso para o dia que me embalsamar, porque os pobres vocês sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, uma primeira coisa que eu percebo aqui é que o assistencialismo é uma falsa religião. O que é o assistencialismo? O assistencialismo é quando nós damos assistência aos pobres e cremos que isso pode, de alguma forma, nos colocar bem na fita. Fazer Deus olhar para a gente com bons olhos. Ou então as pessoas, né? A gente faz o bem ao outro, até já viu um meme no Facebook, né? Que alguém dá alguma coisa para um pobre, um mendigo, e tira uma selfie, né, para pôr no Facebook. Mais ou menos assim, olha como eu sou piedoso, gente. Vem cá, ó. Esse é o tipo de assistência, né? É vazia de significado. E muita gente faz isso como uma religião. Como se isso realmente pudesse nos recomendar diante de Deus. Deus se agradar de nós porque nós fazemos isso ou aquilo pelos pobres. Muitos demonstram preocupação com os pobres, mas o que querem mesmo é obter vantagens pessoais ou diante de Deus ou diante dos homens. E isso não é bom. Isso não é bom. Essa é uma religião de interesse. Outra coisa que eu percebo aqui é o falso discipulado, porque Judas está ali com todos os outros discípulos, mas ele não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Então é possível nós estarmos entre os discípulos de Jesus, mas não sermos um verdadeiro discípulo de Jesus. Como está o nosso coração? Maria certamente tinha consciência que logo Jesus iria ser morto, dali a alguns dias. E como saber se ele poderia ter um processo digno de embalsamamento? Ela não sabia o que iria acontecer. Então ela pensou, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Tem até um texto, se não me engano, chama Pela Última Vez, do reverendo Emílio Garofalo. De repente vocês podem encontrar isso na internet. Ele fala
várias coisas a última vez. Eu fiz isso pela última vez, mas eu nem sabia. Eu fiz aquilo pela última vez, mas eu nem sabia. Por exemplo, a última vez que nós brincamos com os nossos amiguinhos na infância, e a gente nem se deu conta que era a última vez e acabou. Então é assim a vida da gente. A gente não sabe. Este pode ser o último culto da sua vida. Maria pensou, é agora ou nunca? É agora ou nunca? Ela devia, né, a sua salvação e a ressurreição do seu irmão, Jesus. Jesus tinha dado muito mais a ela do que o valor daquele perfume. E o que nós vemos que está em jogo aqui nessas duas posições é o valor dos pobres versus o valor da morte de Cristo. É isso que está em jogo aqui. E Maria tem consciência clara do valor da morte de Cristo. E Judas, mesmo hipocritamente, está reivindicando o valor dos pobres. Veja que o cuidado com os pobres é importante. A palavra de Deus nos orienta a suprir as necessidades na medida do possível do nosso irmão, do nosso próximo. Mas a morte de Cristo por nós tem valor incomparavelmente maior. Veja que nós não somos chamados a ficar correndo atrás dos pobres para ajudá-los. A Bíblia não nos chama a isso, não. Mas nós somos chamados a correr atrás de todos os homens indistintamente, sem segmentação, sem acepção de pessoas, a fim de apresentar Jesus a eles. Porque eles estão fugindo da presença de Deus. Muitas vezes a gente vai ter que correr atrás deles, nos esforçarmos para ir até eles, para apresentar o Evangelho da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição, para que possam ser salvos. A igreja nunca pode ter um público-alvo. O público-alvo, Jesus já definiu, é o mundo. Todas as nações, pessoas de todos os lugares, independentemente de classe social. Maria entendeu bem isso aí. Enquanto ela teve oportunidade, ela se dedicou ao máximo pelo seu Senhor. E como recompensa por essa importante ação de Maria, Jesus prometeu que em todos os lugares onde esse evangelho fosse pregado, ela seria lembrada pelo que ela fez. Isso não está registrado aqui, mas está nos outros textos paralelos de Mateus 26 e Marcos 14. E de fato, Maria é lembrada pelo que ela fez. Ela não se limitou. Ela não ficou com vergonha. Ela se expôs. Porque o que havia no coração dela era uma gratidão profundíssima. Tem algumas perguntas para nós. Qual que é a verdadeira intenção do nosso coração quando nós estendemos a mão para um necessitado? Qual que é a verdadeira intenção do seu coração quando você auxilia alguém que está passando por necessidade? E uma pergunta difícil, eu acho difícil de responder. Você elogiaria ou criticaria alguém que porventura destinasse os seus bens, todos os seus bens, sua casa, seu carro, o dinheiro que juntou por anos na sua vida? Você elogiaria ou criticaria alguém que destinasse os seus bens para a obra de evangelização mundial, ao invés de deixar como herança para os seus filhos? Eu acho que a maioria de nós criticaria.
nós somos muito egoístas. Muito egoístas. Muita gente foi atrás de Jesus ali em Betânia, como diz o versículo 9. E foram não só por causa dele, mas para verem Lázaro. Muita gente viu o que Jesus fez. Ressuscitou Lázaro. Lázaro estava ali, vivinho, diante dos olhos deles. Mas diz o versículo 9, que os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Não dá para negar que Jesus esteve nesse mundo e fez o que fez. Como a gente vê desde o início, os homens poderosos querem fazer calar o Evangelho. E não é só nos países perseguidos, não. Aqui também. Mas quando nós pregamos o Evangelho e nós expomos diante dos olhos das pessoas os efeitos da morte e do sacrifício de Jesus Cristo por nós, certamente muitos voltarão crendo. Muitos voltarão crendo. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, certamente Jesus ressuscitou você. Como disse o apóstolo Paulo, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não era uma morte física, não. Uma morte espiritual. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos vida. Como Lázaro. A gente acha incrível esse negócio de estar morto fisicamente dentro de um sepulcro e voltar à vida. Mas o que Jesus Cristo fez em você e em mim, ao nos dar vida espiritual, vida eterna, é muito maior do que o que ele fez por Lázaro. E essa nova vida que nós temos precisa aparecer diante dos homens. Nós precisamos ser como Lázaro, manifestando o poder de Cristo. Meus irmãos, que a gente possa sair daqui pensando sobre como tem sido a nossa adoração. Como nós temos demonstrado diante de Cristo a gratidão do nosso coração. Que a gente possa deixar de ser tão discreto, tão modesto, tão sucinto na nossa adoração, e a gente possa ser mais como Maria, entregando ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos, sem nos preocupar com o que eventualmente possam pensar. Tem gente que quando a gente convida para vir à igreja, pergunta, lá pode dar glória a Deus? Glória a Deus.